Quero saber quem é que veio de Jundiaí. Viram? A região metropolitana já está mandando representantes da Cidade Luz. Brincadeira minha, mas aqui eu sou de lá também, eu tenho que fazer uma propagandinha. Vamos lá, então. Quem é que veio de Minas? Ah, seja bem-vindo. De Goiás, conseguiram chegar? Goiás, pelo visto. Não conseguiu desembarcar, mas tinha gente de Goiás com coisa comprada. Os aeroportos ficaram uma bagunça. Quem veio do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Olha só, também tinha gente inscrita do Rio de Janeiro. Tá joia. Beleza, sejam todos bem-vindos ao Fórum de Ciência e Espiritualidade, segundo fórum, né? Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos vocês que estão nos assistindo também pelo canal da Posati Filmes. Essa palestra, como todas as outras, também vão estar no canal da Posati. Eu vou tirar isso daqui, porque eu estou me sentindo Roberto Carlos. Eu não consigo ficar preso aqui. Vamos tirar esse negócio. Já vamos mudar tudo aqui, porque não rola. Paradigmas e o novo tempo. Vamos lá. É o primeiro, né? O R. Não. Esse. Ah, maravilha. Vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Juliano Posati. Eu tenho 33 anos. Sou casado, cachorreiro roxo, marqueteiro, como a Abel falou, pós-graduado em estratégia militar. Está aqui, ó, minha mulher e o meu cachorro. Já ouviram aquela passagem da Bíblia que diz assim, não é bom que o homem esteja só, por isso o Senhor Deus lhe criou uma mulher, né? Então pensamos, não é bom que o cão esteja só, ela precisa de uma companheira. E aí a grande novidade é esta aqui, né? Essa mancha aqui, na verdade, é o Lorenzo, que vai chegar em junho. Obrigado. Ah, tá ali já. E ele já começa a sacudir com a palestra. Então, Zé, vai se preparando aí. Legal. Vocês nos conhecem aí pelo trabalho do Data Limite, segundo Chico Xavier. Que, aliás, diga-se de passagem, cadê o Mr. Google? Olha só. Você sabia, Mr. Google, que se cada um de nós aqui tirássemos para visitar cada país que o Data Limite... Vamos tirar assim, ó, uma vez por mês, a gente tira uma semana de férias para visitar um país onde o Data Limite chegou. Um país por mês, de todos os países que o Data Limite chegou. Você sabia que levaria 16,5 anos para que vocês visitassem todos os países? E se fosse para vocês fazerem uma palestra para falar sobre o Data Limite em cada um desses países, vocês teriam que falar com 11.500 pessoas. Porque o Data Limite é hoje, manda falar lá para o Larry Page, o filme sobre Chico Xavier mais visto do YouTube. De todo o YouTube, de todo mundo. Legal, né? Pode aplaudir mesmo. Pode aplaudir mesmo, porque não é mérito meu, não é mérito da Rebeca, não é mérito do Fábio. Isso é realmente um trabalho que vai além, né? Vamos começar a trabalhar. Ciência e espiritualidade. O tema dessa palestra é os paradigmas e o novo tempo. E essa palestra ela se propõe a responder algumas questões. Eu quero lançar algumas questões aqui para vocês, para a gente começar a nossa reflexão mesmo, começar forte agora com os trabalhos. Pessoas que seguem em frente e pessoas que parecem ter o freio de mão puxado. Conhece? Por que será? O que faz uma pessoa nos inspirar? Por que algumas pessoas conseguem fazer a diferença no mundo? Algumas pessoas parecem que conseguem sacudir o mundo. Não é isso? Corrupção tem jeito? Não responda, são só perguntas retóricas. Por que existem tantos conflitos no mundo? Por que é que o mundo entende ciência versus espiritualidade e não ciência mais espiritualidade, como nós estamos falando aqui hoje?
Por que parece que há uma disputa, uma competição? Quero trazer para vocês, para começar essa palestra, 4 conceitos e um esquema. Para a gente começar a refletir sobre essas questões, a refletir sobre ciência e espiritualidade, e aí nós vamos entrando mais propriamente no assunto. Primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, paradigma. Paradigma, obviamente, né? A maioria já sabe, mas vamos refrescar para que a gente tenha esse conceito fixo, porque vocês vão ver que a hora que aparecer o esquema, ele vai fazer sentido. O paradigma, ele é um modelo de modus operandi, é um modelo como as coisas funcionam. Não é isso? Ele é um modelo que é adotado, ele é um padrão que ele é replicado. Vamos pensar em paradigmas hoje. Eu trouxe uns exemplos aqui, ó. Banho. Quantos banhos você toma por dia? Quem toma um, levanta a mão. Jesus. Quem toma 2? Ah, nossa, o pessoal é muito higiênico, muito cheiroso. Mas isso é um paradigma, né? Tem lugares em que assim, um banho por semana está valendo. Não é? Verdade. Um só por semana, aos sábados. Né? Banho é um paradigma. Banho é um paradigma. É verdade mesmo, gente. Está tudo bem se o francês não tomar um banho. Passou um perfume, não sei, porque é muito frio. Pega uma Finlândia, por exemplo. Entendeu? Nós aqui, país tropical, aquela coisa, é o nosso paradigma. Paradigma da Terra plana. Gente, até meados de 1400, não havia dúvida. A Terra não era redonda. A Terra era plana. No final do oceano, virava uma cachoeira, caía, era isso. E o céu, não, o céu é a cúpula que Deus fez. E dessas estrelas aqui, mas é tipo enfeite. É isso, a Terra é plana e tem uma cúpula em cima, tipo aquele prato, quando você pede o sanduíche no hotel que vem com aquele clochê, sabe? É isso, o sanduíche é a Terra e o clochê é o céu, acabou. E ai de você se você dissesse o contrário. E você sabe que é o seguinte, quando o Colombo, por exemplo, sai da Europa, qual que é a ideia dele? A ideia dele é provar que a Terra é redonda, olha que loucura. Provar que a Terra é redonda. Ele falou assim, eu vou chegar pelas Índias, mas eu vou ao contrário. Vocês vão ver que eu vou dar a volta e vou chegar. Só que ele não conseguiu provar, porque ele esbarrou na América antes. Paradigma. Paradigma. Jeito de pensar. E, aliás, até 1600 o pessoal achava que a América era a Índia, né? Olha só que loucura. A Terra como centro, ou geocentrismo, um paradigma. Não, a Terra é o centro do universo. Até por isso que existe o termo extraterrestre, né? É o que está fora da Terra, porque a Terra que está no centro. Aqui. Teve gente que foi para a fogueira por falar que a Terra não estava no centro. Né? Paradigma. Um outro paradigma, escravidão. Só exemplos, né? Escravidão foi um paradigma no Brasil. Era comum você ter um escravo. A força produtiva, a força econômica do país era o quê? Escravidão. Aliás, se você pegar o livro do Laurentino Gomes ou o livro do Leandro Narlock, você vai ver que um escravo entre 18 anos, que era um escravo novo, custava mais ou menos na época o que custa um carro popular hoje. Então, em vez das pessoas guardarem dinheiro para comprar o primeiro carro, elas guardavam dinheiro para comprar o primeiro escravo. Simples assim. E ninguém conseguia pensar numa sociedade que não tivesse escravo. E aí é que está o paradigma. É assim que funciona. Entendeu? Você consegue pensar hoje numa sociedade sem dinheiro? Será que as pessoas conseguem pensar que a vida não acaba com a morte? Percebe? São paradigmas, são formas de entender as coisas. São modelos de ideias adotadas. Tá? Que é um outro modelo muito legal. Eu tinha um professor que falava que ele trabalhava numa multinacional e eles fizeram praticamente uma
uma celebração quando chegou o primeiro fax, né? Primeiro fax, então diz que juntou toda a equipe de engenharia ao redor da tal da máquina, e aí pá, começa a sair o papel, e todo mundo lá, o que é isso que está acontecendo, né? Este papel foi colocado na Alemanha e está saindo aqui. Oh! Gente, não poderia haver coisa mais moderna do que aquilo. Paradigma, né? Quem sabe o que é fax ainda? Porque vai ter gente que não... Você vê, paradigma, né? Mas por um momento... Tá bom, beleza, paradigma. Primeiro conceito. Nós vamos passar por 4 conceitos para chegar num esquema sobre o novo tempo. Senso comum. Quem arrisca o que é senso comum? Vamos fazer uma enquete. O que é senso comum para vocês? Aquilo que é aceito por todos. Boa. Boa. O que mais? Quem arrisca aí? Senso comum. Não sejam tímidos, gente. Vocês estão preocupados. Eu estou muito relaxado aqui, viu? Já vou falar palavrão, vou falar bobagem. Relaxa. Quem aceita? Quem é aí? Senso comum. Ela já deu uma dica boa. É uma coisa que é aceita por todas. Vamos fazer o gancho, vai? De paradigma. O senso comum, ele aceita o paradigma sem questionar. Entendeu? Esse é o senso comum. Ele aceita sem questionar. É o famoso pensamento popular. Por quê? Ah, porque sim. Ah, porque Deus quis. Já ouviram isso? É que Deus quis que eu nascesse assim. Ai, que foi da vontade de Deus. O senso comum é tão complicado que ele ainda terceiriza a culpa, né? A culpa é de Deus. Deus quis. Brasil não tem jeito. Não é? A brasileira é assim mesmo. Quanto senso comum, né? Ele vai aceitando as coisas sem questionar, né? Sem questionar. O problema é que os paradigmas, as percepções de realidade que nós temos, as ideias de como a realidade funciona, elas vão se enrijecendo. E à medida em que elas enrijecem, elas se solidificam, tanto no campo religioso, quanto no campo científico, quanto no campo filosófico. E nós vemos verdades serem sobrepostas, porque a minha verdade é melhor do que a sua, porque eu estou certo sobre o paradigma e você está errado. E à medida em que nós fazemos o nosso paradigma, a nossa percepção de realidade, descer goela abaixo, literalmente goela abaixo, nós estamos criando dogmas, que é o terceiro conceito que eu apresento para vocês. O dogma é o paradigma que se solidificou. E ele se autodeclarou inquestionável. Lembrem-se muito disso, porque agora nós vamos começar a entender essa questão ciência e espiritualidade. E vocês vão entender a importância de vocês estarem aqui. Bem como todo mundo da casa do irmão Cravo, que viveu aí as dificuldades dessa semana para gerar um evento como esse. E eu posso até falar para os meus sócios, as dificuldades que com certeza nós vamos ter para publicar esse conteúdo depois, não são por acaso. Porque o dogma estabelecido é forte.
e reunir pessoas interessadas em pensar de forma diferente é um desafio. Portanto, vocês são mais do que bem-vindos aqui hoje. É mais do que importante que vocês estejam aqui hoje. Quando o dogma está estabelecido, e seja ele científico, religioso, filosófico ou de qualquer outra natureza, são novas ideias que podem gerar a transformação dessa realidade. São as novas ideias, é aquilo que há de novo. Novas ideias são como engrenagens que começam a mexer a coisa. Eu digo para vocês o seguinte: toda manifestação de ideia, ela aciona o princípio criador, porque ela imagina. Olha esse verbo, imaginar. Ele faz imagem, né? Imaginar, fazer imagens. Quando você imagina, ou seja, quando você faz imagens mentais, você está acionando o princípio de criação de realidades. Eu estou citando para vocês ao mesmo tempo Kardec e Akoff. Akoff é um especialista em planejamento de marketing, viu? Não é indiano, não é filósofo, é isso. Porque quando você planeja, o que é planejar? É imaginar como será. Ao imaginar como será, você está criando o estado futuro desejado. Ou seja, tudo que existe começou na nossa mente, começou com novas ideias. Por isso, ideias são a engrenagem da transformação. Tudo começou com o nosso pensamento. E aí, se a gente for puxar livro dos médiuns, o pensamento é para o espírito o que as mãos são para os homens. Nós fazemos com o nosso pensamento. Ok? Quarto conceito, então, ideias. Esse princípio criador que nasce dentro de nós. Agora, a coisa vai ficar doida. Eu vou apresentar para vocês um esquema que toda vez que tem que dar uma palestra, escrever um artigo, um livro, um negócio, acontece uma coisa que eu até comecei um curso com a Bel para tentar entender o que estava acontecendo e não consegui ainda entender. Mas assim, a minha vida virou um porque eu não fui, né, Bel? Ela está aqui. Eu vou ser pai, Bel. E aí, né? Ela falou assim, e eu com isso? Eu não estava lá na hora de fazer. Não, mas é interessante porque, assim, às vezes a gente passa uma noite ou duas ou três sem parar, né? E esse esquema foi mais ou menos isso, assim. Eu fiquei uma noite toda pensando e de manhã eu desenhei ele rapidamente para entender justamente paradigmas e o novo tempo. Veja só, novas ideias. Novas ideias são a engrenagem da mudança. Exemplos de novas ideias, qualquer exemplo que você quiser. Por exemplo, a mente não é material, a mente é não local. É uma nova ideia. A consciência não está dentro do cérebro, a consciência é transcendental. A vida não termina com a morte do corpo, são novas ideias que estão chegando, né? O universo é maior do que você pensava, né? Novas ideias. Quando novas ideias encontram o paradigma, nós temos um choque. Nós vemos nascer uma crise. Porque o paradigma está virando dogma, entende? Quando você questiona o dogma, o que acontece? Começa uma crise. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa cabe aqui. Quando essa crise se estabelece diante de nós, nós temos um desafio. E todo desafio nos pede uma postura. Uma postura, uma definição. Esta postura pode nos levar a um processo de introspecção e superação. E no momento em que nós vivemos esse processo de introspecção e superação, nós atingimos o que
nós podemos chamar de progresso, evolução e virtudes. Porque não tem progresso para quem não enfrenta os desafios, concorda comigo? Ou alguém aqui é ganhador da Mega Sena, que eu vou dar um pega nesse cara já hoje, que ele ganhou e eu não ganhei. Hã? Você conseguiu alguma coisa fácil na sua vida? Está aqui. Desafios requerem postura, que requerem introspecção e superação para nos levar a um processo de evolução e virtude. Progresso, evolução e virtude. Quando nós... Aqui é que está a coisa. Você não sai do desafio para o progresso, para esse processo de superação, se você não tiver coragem. E é por isso que é importante que vocês estejam aqui hoje, é por isso que é importante nós falarmos de ciência e espiritualidade, porque as duas estão dogmatizadas. Ciência está presa no seu paradigma, espiritualidade está presa no seu paradigma. A coisa é tão forte que o Papa João Paulo II chegou a escrever uma carta chamada Fé e Razão, justamente para falar que ciência e espiritualidade são duas asas que nos elevam para o céu. São palavras da encíclica dele. Fé e razão. Mas isso é um rompimento de paradigma, entende? Porque se você conversar com um cientista materialista, ele vai falar, não existe nada além de matéria. Não, mas o que está acontecendo aqui então? O que é que eu estou sentindo? Não, isso são só descargas químicas. Mas como assim só descarga? Você entende? São paradigmas. E quando você coloca ele no beco, aí começam a chegar, sabe o quê? As promissórias da ciência. Olha, isso nós não temos explicação ainda, mas nós vamos ter. Né? É um cheque sem fundo que a ciência não, alguns cientistas nos dão. Mas está aqui, materializou. Não, isso aí nós não sabemos, mas nós vamos saber. E por outro lado, tem os espiritualistas também que viajam na maionese. E a risadinha discreta e envergonhada de vocês comprova o que estou dizendo. Tem doido nesse mundo, gente. E eu vou falar para vocês que nós recebemos muito e-mail de louco. Gente doida de pedra. Que está viajando. Que está precisando de terapia. Tem gente que está precisando de terapia. Tem gente que está precisando de ciência. Entendeu? Só que quando esses caras ficam enrijecidos, cara, você tem crise. Se você não tem coragem para superar isso, para buscar novos horizontes, você não chega a esse processo. E esse processo de evolução, progresso, evolução e virtude, ele sempre vai nos fazer... O medo joga você de volta para o paradigma. E aí é que você percebe a força que tem um dogma. Ah, mas a gente sempre fez assim. Já ouviram isso? Não, mas isso sempre foi feito assim. O que essa pessoa está dizendo para você? Olha, eu reconheço que a sua nova ideia está desafiando o paradigma e eu estou em crise. E a minha postura é escapar pela tangente. Eu não encaro isso aí que você está falando. Sabe por quê? Porque eu não tenho coragem. É isso que uma pessoa está te dizendo quando ela fala isso. É isso que o mundo está dizendo de uma forma, ainda que arbitrária, quando ele não consegue avançar nos diálogos eficientes. Por amizade com o pessoal da França, eles nos indicaram sim uns cientistas da Unicamp, com os quais nós estamos em contato para gravar um programa especial para o canal. E esses cientistas fizeram experiências de projeção energética sobre água, medindo
algumas variações, e diz que assim, é impressionante. A projeção que a gente faz no centro mesmo, sabe? Como se fosse um passe na água. E eles conseguiram medir alguns aspectos da água, e diz que dá picos assim, que não é possível de você ignorar. E eles repetiram esse experimento, sensacional, para nós. Para nós, assim, é um experimento novo. Só que adivinhem o quê? Nenhuma revista científica quis publicar os resultados. Aí, quando questionados, eles falam, é que isso aí tem mais a ver com psicologia, né? Psicologia. Estou falando da ação da mente sobre a matéria. E são professores de química e física que fizeram o experimento. 2 brasileiros e 1 português. É isso aí. E os caras não conseguiram publicar em nenhuma revista. Percebe? Está aqui, Quando nós conseguimos ultrapassar a barreira da coragem, quando nós conseguimos realmente entrar num processo de introspecção e superação, é aí que nós vamos realmente começar a superar os paradigmas. Porque neste processo de introspecção, você olha para dentro de si. Você sabe que uma postura está sendo exigida de você diante da nova realidade que se apresenta. Então você olha para dentro de si e geralmente não encontra a resposta. Mas é tendo a coragem de olhar para dentro de si que você, de alguma forma, acessa um conhecimento que hoje a física quântica propõe que seja não local. Ou seja, não é a sua cabecinha que vai ter uma ideia de como resolver a crise que você está vivendo ou a crise que nós estamos vivendo. Mas você, de alguma forma, vai acessar um conhecimento que está fora do tempo e do espaço, fora da matéria. Isso é uma proposta muito comum de um físico quântico chamado Amit Goswami. Pesquisem, que vocês vão saber, e que é muito interessante. E toda vez que nós conseguimos passar por esse processo, esse toque a esse conhecimento, a essa massa de conhecimento, nos leva ao quê? Nos leva para novas ideias. Então é um processo de renovação continuado. Entende? Tá legal para vocês? Estamos acompanhando? Tranquilo? Isto porque, gente, e aí a gente começa a aprofundar um pouco a questão do tema deste evento. A grande nova ideia que está se chocando contra o paradigma estabelecido é a ideia de realidade integral. Está ali atrás da cortina escondidinha. Realidade integral. É a ideia de que nós somos físico, mental e espiritual. Nós somos seres multidimensionais. Mais do que isso, os gregos já sabiam disso, porque os gregos criaram esses três termos para designar cada uma dessas dimensões: soma para o físico, psique para o mental e pneuma para o espiritual. Pneuma é sopro, né? O sopro de vida, né? Câmara pneumática vem de sopro. O psique é mental e o soma é para o físico. Já viu aqui doenças psicossomáticas? Não é somática porque fica fazendo conta de adição, entendeu? É psicossomática. Ela começa na mente e se somatiza, ou seja, ela se torna física. Entende? Esta grande realidade, esta grande nova ideia, que não é tão nova assim, mas que tem sido jogada de escanteio, é o grande checkmate ao paradigma estabelecido. Porque qual é o paradigma estabelecido? Não, nós somos seres materiais. Aqui se nasce, aqui se cresce, aqui se casa, se reproduz e se morre. E no meio de tudo isso, você trabalha feito um cavalo para tornar o sistema mais poderoso, o sistema mais rico. E quando você chega no mercado, você percebe que tudo aumentou, menos o seu salário.
Então eu não posso ter ninguém distraído, eu não posso ter ninguém acreditando em nada. Eu quero que gente que compre. É isso que o sistema quer. Não é isso? Quero que você compre. Seja obediente, compre. Não, mas eu não preciso de uma escada, mas essa é a escada com alumínio aeronáutico. A que você tem já não serve mais. Você tem que comprar essa agora. E à medida que nós vamos comprando esse monte de besteira, nós estamos gastando tempo de vida. O Pepe Mujica tem um pensamento interessantíssimo sobre isso. Quando você compra alguma coisa, você não está pagando com dinheiro. Você está pagando com o tempo de vida que você gastou para conseguir aquele dinheiro. E tempo de vida não é uma coisa que cai todo dia 5 na sua conta. Entende? Então, quanto mais alienados, segundo o Napoleon Hill, por exemplo, um outro autor que vale a pena vocês pesquisarem, quanto mais alienada a sociedade estiver, melhor. Agora, esta consciência de que nós somos mais, ela é perigosa. Ela é muito perigosa. Porque diante desta consciência de que somos seres multidimensionais, começa a fazer sentido, e mais sentido ainda, o pensamento de Kardec, quando apresenta para a gente ciência, e filosofia e espiritualidade como um tripé evolutivo para nós. Não é isso? Se nós somos soma, psique e pneuma, faz muito sentido que nós tenhamos como seres integrais que nos dedicar a essa multidimensionalidade. Não dá para ficar só com ciência, não dá para ficar só com espiritualidade, não dá para ficar só com filosofia. Você entende? Não há evolução. Pare e pensa bem, desde Einstein, nós tivemos um baita de um upgrade, mas tá, e aí? Nós chegamos à Lua em 69, tá, e aí? Parou, né? Por que parou? Porque as áreas estão isoladas e de repente tenha já uma corrente entendendo que isso aqui precisa trabalhar junto. Por que precisa trabalhar junto? Porque a ciência, ela torna a filosofia mais pragmática. Porque você já conhece filósofo, né? Se deixar... o cara vai embora também, né? E aí não resolve nada também, né? Ela torna a filosofia pragmática. Tá bom, essa conversa tua tá muito bonita, mas na prática muda o quê? Como é que a gente age? Como é que a gente se comporta? Como é que tem que ser a nossa conduta? Como é que tem que ser o nosso comportamento? A ciência torna filosofia pragmática. E ao mesmo tempo, ela torna a prática da espiritualidade qualificada e consciente. Porque veja bem, senão eu vou começar a pular num pé só aqui, falar que tem um ser transdimensional entrando pelo orifício do meu crânio e que quer falar com vocês. Pô, essas mulheres vão falar, pô, esse cara está viajando. Esse cara não está precisando de um passe, de uma entidade, está precisando de Rivotril. Agora, se a gente começa, por exemplo, como o momento de musicalização e espiritualidade que nós tivemos, nós estamos relaxados, tranquilos. Foi muito interessante, né? Nós estamos relaxados, tranquilos, a mente começa a baixar o seu nível de operação, e nesse é o momento que a gente consegue acessar aquele conhecimento não local, é quando vem as sacadas. E isso é cientificamente já demonstrado. Aí você sabe que eu vi a minha mulher chegando, que ela está grávida, né? Então vi minha mulher chegando, aí tocou o celular. Naquele exato momento ela está avisando que estava saindo de casa. Que legal. Né? Porque você conecta. E aí você tem propriedade
o quê? Quando você tem ciência, você tem metodologia para comprovar as coisas. Porque senão, gente, o povo vai feito gado desgovernado atrás do primeiro maluco. E paga os carnês dos malucos. Paga carnê, paga oferta, levanta templo. A ciência, ela qualifica, ela te dá uma prática de espiritualidade consciente. Ai, estou sentindo uma energia ruim em você. Bom, isso é superstição. Agora, se você pega um aparelho de medição de emissão de fótons, puxa, então realmente está saindo uma energia de mim? Tá. Percebe? É diferente. A espiritualidade, por sua vez, inspira e eleva a filosofia, para que não seja também vã filosofia. Filosofia baseada na espiritualidade é uma filosofia que é maior. E ela propõe um desafio transcendental à ciência. Porque a verdade é o seguinte, tem cientista que foge de espiritualidade porque é um problema que ele não consegue resolver. E eu vou trazer já 2 casos interessantes para vocês. Mas a espiritualidade, ela torna esse desafio da ciência transcendental. O desafio passa a ser muito maior do que o que a ciência pensa que dá conta. E por sua vez, a filosofia, ela horizontaliza e democratiza a espiritualidade. Ou seja, não há pontífice. Sabe por quê? Porque a filosofia, ela te ensina a pensar. Esse cara aí é ungido. Se ele jogar essa toalha aí, eu vou ser curado. Certo. Por quê mesmo? O Caldini fala muito isso, né? Quem acompanha o nosso canal, viu uns programas do Alexandre Caldini. Ele diz, por que mesmo? Por que mesmo? Isso é pensamento filosófico. Não tem ungido, não tem o melhor, não tem o cara. Tem liberdade de pensamento e de manifestação de espiritualidade. Tem liberdade. E por outro lado, Samsung Update, não. Por outro lado, a filosofia oferece à ciência o poder de um propósito, que é o que está faltando na nossa ciência hoje em dia. É o poder de um propósito. Quando nós temos propósito, nós passamos por um processo de empoderamento. Essa palavra está na moda hoje em dia, né, entre os executivos, empoderamento. Agora eu vou trazer 2 coisinhas explosivas. São 2 estudos e uma história. E aí nós vamos demonstrar toda essa conversa, essa reflexão que nós tivemos até agora sobre ciência e espiritualidade. Tá bom? Estudo número 1. The Afterlife Investigations, edição brasileira. Quem aqui já viu The Afterlife Investigations? Levanta a mão. Está no canal da Posati gratuitamente. Nós fizemos... Imagine você o seguinte, isso é um documentário, se não assistiu, vai chegar em casa hoje e vai assistir, tá bom? E depois vai dar um joinha e depois vai compartilhar. Tá de graça, eu tenho direito de pedir isso para vocês. Imaginem vocês que um grupo com 4 médiuns começa a se reunir para reuniões de meditação e experiência de espiritualidade no porão da casa de um deles, na Inglaterra. Mais propriamente dito, na cidade de Scole. E imagine vocês que começa a acontecer com esses 4 médiuns todos os fenômenos físicos e muitos outros que aconteceram na época da decodificação do Espiritismo. Mas imaginem vocês que nenhum desses médiuns sequer havia ouvido falar de Allan Kardec. O que estava acontecendo na casa deles não era uma reunião religiosa. E Deus sabe o quanto eu detesto essa palavra. Não era uma reunião religiosa. Era uma reunião de experimentação.
E o fato, inclusive, para vocês terem uma ideia, aconteceram coisas do tipo voz direta, fenômeno de voz direta, não é psicofonia, ok? Não é que um médium foi usado por um espírito, não. A voz partia de um ponto no espaço e se manifestava. E isso está gravado, eles têm mais de 1000 horas de gravação. Imagine vocês que eles apelidaram de Spirit Team. Tudo em inglês fica chique, né? Spirit Team. Os espíritos começaram a trabalhar com eles. E vocês imaginem o seguinte, que a um dado ponto, as entidades falaram, olha, tragam uma máquina fotográfica de filme para a próxima sessão. E eles faziam um encontro no porão, no escuro, colocaram a máquina e começaram a reunião. Ao longo da reunião, eles começam a perceber que eles estão escutando o barulho da máquina disparar ao redor deles. No escuro, sozinha. Quando revelam fotos extraordinárias como essa aqui, por exemplo. Essas aqui. Mais do que isso, né? Lugares. Essas são fotos do experimento, tá? Textos escritos em diversos idiomas. Só que o que acontece? Esse pessoal não conhecia Kardec. Esse pessoal não sabia exatamente o que estava acontecendo e como estava acontecendo. Aí você vai, poxa, mas e aí? Que pena. Não, que ótimo. Sabe por quê? Porque o que eles fizeram? Eles chamaram os cientistas mais respeitados da Inglaterra para participar das reuniões. Imagina a gente trazer o doutor Física para dentro de um centro espírita, que delícia. Foi o que eles fizeram. Grandes nomes, inclusive a Sociedade de Pesquisas, de Pesquisas Paranormais da Inglaterra, estiveram lá. Eles levaram mágicos, especialistas em ilusionismo, eles levaram grandes cientistas de renome, como Rupert Sheldrake, por exemplo. Eles levaram um dos engenheiros da Kodak, na época, que eram os filmes que eles usavam. Inclusive, eles pediram, falaram, traga um filme do teu estoque lacrado para a gente. Porque aí começou a acontecer o seguinte, as entidades começaram a falar assim, não precisa mais trazer a câmera. Só põe o filme dentro do tamborzinho de plástico aqui em cima. Eles faziam a reunião, eles compraram uma impressorinha de revelação de foto a partir do filme, terminava a reunião, punha o filme e estava lá escrito. E aí eles começaram a adotar um padrão de rigor científico para as reuniões. Revista todo mundo antes, revista todo mundo depois, revista o lugar, revista embaixo da mesa. Coloca pulseirinha de lacre fosforescente na mão dos médiuns. Se eles mexerem muito a mão, a gente já sabe, vai fazer barulho. Os caras começaram a cortar, tranca a porta, inspeciona as paredes. E o fenômeno continuava acontecendo. Você percebe o poder que tem ciência e espiritualidade? Meu filho, você não tem que argumentar com mais ninguém sobre vida após a morte. É só mostrar The Afterlife Investigations. Olha só que interessante isso aqui. Nem o nosso idioma é. Agora, o mais fascinante de tudo isso é que os fenômenos são diversos. Vocês vão ver no filme. Esferas luminosas que andam sobre a sala, atravessam as pessoas. Materialização dos espíritos completa. Tanto que, vocês vão ver o Rupert Sheldrake. Ele parece um pouco Quasimodo, tadinho, tão feinho que é. Vocês vão reconhecer ele no filme agora. Ele é um dos cientistas mais respeitados do mundo hoje. E uma das entidades materializou um pedaço de um braço e tocou ele. E diz que ele falando para os amigos dele falam, cara, isso aí é família Addams. Né? Não lembra da mãozinha? Isso é família Addams. O cara estava lá.
Os cientistas viram, interagiram, fizeram perguntas para os espíritos. Mas o fenômeno foi evoluindo até que eles conseguiram usar uma filmadora, tá? Uma filmadora no escuro, filmando para um ângulo de espelho, está tudo explicadinho no documentário. E aí eles começaram a captar imagens em tempo real, imagens que são transdimensionais, imagens que não eram daquele local especificamente, e que cientista nenhum ousou explicar. Imagens, por exemplo, como esta aqui, ó. E repare que curioso, olha a data em que essa imagem foi feita, 1998. Como é que vocês estão sabendo disso só agora? Como é que nós ficamos sabendo disso só agora? Porque nós ficamos sabendo desse filme no ano passado. Por que isso não está no Jornal Nacional? Tipo, depois da Operação Lava Jato, ponto. Punha esse. Por que não está, gente? Ninguém conseguiu provar o contrário. E por que isso não está sendo divulgado? Por que isso não está nos jornais? Por que isso não está nas publicações científicas? Mais um caso. Isto aqui é um tecido conhecido como o sudário de Turim. O sudário, em teoria, é um tecido de linho de 4 metros de comprimento, que, segundo a teoria, era usado para envolver os corpos antes deles serem sepultados na época de Jesus. A questão começa quando esse tecido é encontrado, porque ele tem as marcas de um corpo que foi flagelado, crucificado, coroado de espinhos e transpassado por uma lança do seu lado. Ou seja, todas as feridas identificadas nesse corpo correspondem às feridas identificadas no processo da paixão de Cristo. A questão é que houve muito mito em torno deste pano, por conta desta marca, e ele foi muito mistificado, mas em 1978, uma equipe de cientistas foi autorizada a passar alguns dias estudando o sudário. Porque a grande questão é, primeiro, se esse pano realmente correspondia à mortalha do Cristo. E segundo, o que havia formado esses desenhos? O que havia formado essa marca? Havia primeiro especulações de que isso era uma pintura, uma fraude. Mas eu atesto a vocês, a equipe de cientistas envolvidas nesse projeto, tinha cientistas da NASA, tinha especialistas que eram judeus, que, portanto, só sabiam de Jesus que ele também era judeu. Era a única coisa que eles sabiam. Especialistas em fotografia forense, especialistas em topografia da NASA, especialistas espaciais da NASA, uma equipe de peso de cientistas, especialistas no carbono, né, para fazer a medição da idade e tudo mais. A primeira conclusão que eles chegaram não era uma pintura, não havia marcas de pincel nem nada disso. O tecido estava meio que como que queimado. A segunda conclusão, e que foi uma descoberta acidental, é de que a figura estava em negativo. Negativo. Onde deveria estar claro está escuro, onde deveria estar escuro está claro. Ela está invertida. Se você colocar no negativo, você descobre que ele é um tecido bidimensional com informações tridimensionais. Tridimensionais. O tecido tem de fato 2000 anos, porque foi encontrado pólen de plantas da região de Israel que só existem ali, e o teste do carbono datou realmente
de aproximadamente 2000 anos. Os especialistas da NASA usaram uma tecnologia de topografia sobre esse tecido, a mesma que eles usam, por exemplo, te faz uma foto da Lua e usa aquela tecnologia para saber o que é alto e o que é baixo. E aí é que eles chegaram nisso aqui. Mas o que causou a marca foi o que os cientistas não chegaram à conclusão ainda. Mas o mais próximo que eles chegaram vai soar como pura ficção científica para vocês. A única referência de um desenho assim que nós temos em toda a história humana são as marcas deixadas nas ruínas de Hiroshima após a queda da bomba. Quando a bomba cai, passa aquela onda de luz e calor, e alguns japoneses que foram atingidos por essa onda foram desintegrados atomicamente. E no processo de desintegrar atomicamente, eles ficaram chamuscados numa parede e o desenho era tridimensional como este aqui. Portanto, a teoria mais interessante que alguns grupos de cientistas elaborou sobre o sudário é de que o corpo que estava aqui dentro desintegrou-se por força própria. Não é que ele foi desintegrado como no caso de Hiroshima, mas ele desintegrou-se atomicamente por força própria, causando no tecido queimaduras cauterizadas, queimaduras feitas por uma luz muito intensa que só pode ser comparada a uma bomba nuclear ou ao Sol. Sabe qual é o mais interessante? Eu consultei alguns amigos sobre a obra de Kardec, amigos que entendem mais de doutrina espírita do que eu, porque eu, em todas as minhas pesquisas, não encontrei nenhuma referência sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus. Kardec descreve brilhantemente todas as aparições, explica todos os fenômenos. Mas até onde nós conseguimos estudar, nós não encontramos uma referência sobre o corpo dele. Coincidência? Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, né? Mas assim, o que é o ressuscitar? Ressuscitar, reencarnar, transmigrar, whatever. Nós estamos falando aqui de um corpo que se desintegrou por força própria, que saiu dessa dimensão, que transmigrou materialmente para outra dimensão. Neste tecido aqui pode estar a resposta de N outras realidades, como por exemplo a viagem espacial interestelar. Porque nós já temos, por exemplo, comunicações mediúnicas, onde essas entidades dizem, esses seres que nos visitam dizem o seguinte: nós não viajamos pelo tempo e espaço, nós nos desmaterializamos, saímos do tempo e espaço, viajamos pelo hiperespaço e quando chegamos aí nos materializamos de novo. Até aí pode ser a viagem de um médium, não pode? Mas a partir do momento que a ciência começa a lançar os olhos sobre este homem, aí nós começamos a entender a grandeza da nossa vocação. Prometi para você... só um detalhe maravilhoso. Eles contrataram um dos maiores especialistas em 3D dos Estados Unidos, o cara que fez o Lincoln para aquele filme, para criar, a partir de todas as informações 2D do sudário, o que seria um possível rosto de Cristo. É o Ray Dalwin, o nome do artista, e o resultado foi... O resultado é extraordinário, né? Muito, muito, muito bom mesmo. Aliás, tem um documentário sobre isso que eu recomendo que vocês assistam. Santo Sudário, Ray Dalwin, vocês vão... É sensacional, sensacional. Prometi para vocês a história para terminar. Dois
2 casos onde a ciência e a espiritualidade estão se encontrando. Sensacionais, né? Qual que é o compromisso de vocês mesmo? O que vocês têm que assistir hoje à noite? The Afterlife Investigations. Muito bom. O pessoal que respondeu não vai pegar recuperação, né, Bel? Termino para vocês com uma história bem interessante. Tem a ver com paradigmas do novo tempo. Que é o mito da caverna de Platão. Quem conhece o mito da caverna? Pouca gente. O mito da caverna é o seguinte. Havia um povo que por uma razão qualquer nasceu e viveu gerações e gerações dentro de uma caverna, presos dentro de uma caverna, bem assim, ó. Eles estavam acorrentados de frente para uma parede e essa era a vida deles a vida inteira. Não fiquem fazendo muita pergunta porque é Platão, né? Sem muitos porquês, tá? Só imagine. Vou brincar de imaginar. Atrás desses caras passava uma estrada, né? Um caminhozinho dentro da caverna. E entre a estrada e o caminho da caverna, aliás, após a estrada, havia uma fogueira e depois a entrada da caverna. De forma que a única coisa que eles viam eram as sombras dos transeuntes da estrada projetadas na parede da caverna. E eles morriam de medo dessas sombras, porque eles não sabiam o que era. Eles achavam que eram monstros, eles achavam que seriam devorados. E passaram-se gerações e gerações que nasceram e morreram simplesmente olhando para essas paredes e temendo o que essas sombras poderiam ser. Até que uma noite, um deles consegue se soltar das correntes. E quando ele se solta das correntes, ele vira para trás, vê a estrada e vê a fogueira. E com muita coragem, ele assume a postura de investigar o que havia além da caverna. E ele avança para um processo de expansão de consciência. Ao chegar na porta da caverna, ele descobre que o mundo é muito maior do que aquela parede com aquelas sombras das quais eles tinham medo. Ele descobre cores, ele descobre animais, ele descobre o tempo, o clima, o céu, a chuva, o vento. Ele descobre a plenitude da vida, ele descobre os oceanos. E então ele decide o quê? Ele decide voltar até a caverna para contar para os companheiros que ficaram por lá, para dizer para eles: olha, o mundo não é somente esta parede, a vida está lá fora da caverna. Mas qual não foi a surpresa quando ele, ao entrar na caverna, viu a própria sombra projetada na parede? E os amigos, companheiros que continuavam ali presos, se recusaram a ouvi-lo, porque já ficaram com medo antes mesmo dele chegar. Meu convite para vocês hoje é que nós possamos ter a coragem não só de sair das nossas cavernas, dos nossos paradigmas, mas que nós tenhamos a coragem de voltar por aqueles que ainda precisam receber novas ideias, por mais que eles ainda não entendam, por mais que tais ideias ainda sejam rejeitadas, porque você sabe que elas são rejeitadas por medo. Meu convite é para que nós possamos sair da caverna, para que nós possamos pensar fora da caverna, e aos poucos nós vamos conseguir que todos venham conosco nesse grande processo de evolução. Olha aí. Agradeço vocês.